a paz do Senhor Jesus. Vamos ler um texto sagrado, livro de Daniel, capítulo de número 3. Nós vamos fazer menção da palavra de Deus, a partir do versículo de número 13. Nós vamos ler os versículos 13, 14, 15, 16 e 17. Versículo de número 13 diz assim: Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, ele disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Ouvirdes o som, esse é o versículo 15? É o 15. Ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha. Versículo de número 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre estes negócios. Versículo 17 para finalizar. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Queridos, pode se assentar, por favor. Nós estaremos usando a palavra. Nós queríamos assim pedir que se movimentássemos pouco, né? Evitássemos de estar se levantando, né? Esse momento agora é o momento que nós estaremos usando a palavra de Deus. E eu, como tema, Deus colocou no meu coração, queridos, nada foge do controle de Deus. O pastor Eliel me ligou, falou para mim, traz a palavra hoje. Eu fui para casa, fui para o meu quarto, comecei a orar, pedir ao Senhor uma palavra. E eu meditando, peguei a Bíblia, lendo a Sagrada Escritura, e Deus colocou no meu coração esse tema: nada foge do controle de Deus. Às vezes é difícil atribuirmos o que acontece conosco sendo a permissão de Deus. Como assim? Às vezes nós atribuímos isso, né? Atribuímos que o que acontece conosco sendo a permissão de Deus. Aí eu estava analisando o seguinte: a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. O Senhor Jesus, ele foi bem enfático nas suas palavras. Aí outro texto diz assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Aí eu estava analisando passo a passo a respeito de algumas situações nas nossas vidas. Aí um dos fatos que eu fiquei analisando foi o trabalho. Eu estava me lembrando que por algumas vezes uma dessas vezes eu fiquei desempregado. Eu levantava 4 horas da manhã, lá onde eu morava. Levantava 4 horas, 4:30 da manhã, e descia para ir no jornaleiro. Aí
ia procurar nos classificados. Agora não, agora temos a internet aí, né? Temos uma facilidade, né? Agora a coisa melhorou muito. E eu descia a ladeira, aí esperava o jornaleiro abrir, comprava o classificado, ia ler. Isso aconteceu algumas vezes comigo, e eu chegava a me chatear, porque eu não conseguia, eu levantava cedo, gastava dinheiro com passagem, com jornal, ia nos endereços que eu tirava dali, e às vezes nada acontecia. Mas só que uma dessas vezes, eu descendo a ladeira, eu encontrava com um dos rapazes que morava na mesma localidade que eu morava. Só que ele trabalhava à noite. Quando eu estava descendo para procurar emprego, ele estava vindo do serviço. E algumas vezes eu encontrava com ele, mas só que nós não tínhamos muita intimidade. Ele era um rapaz assim, fechado, ele vivia o mundo dele. E ele, alguma dessas vezes, ele me encontrava comigo. Aí ele teve uma vez que ele me parou e falou assim: olha, você está procurando emprego? Eu me lembro, eu contando essa cena, parece que eu estou vendo exatamente a rua onde eu estava descendo, encontrando com ele. Isso tem mais ou menos uns 20 anos. E ele falou assim: olha, você está procurando emprego? Eu falei: estou. Ele falou: ó, lá na empresa onde eu trabalho, está dando vaga. Você vai lá, procura fulano de tal e diz que foi eu que te indiquei. Aí eu, tá bom, agradeci a ele e fui lá, conversei com o rapaz, eu falei: ó, fui indicado por fulano de tal. Queridos, olha, Deus abriu naquele dia uma porta grande para mim. Foi uma distribuidora farmacêutica, a primeira que eu trabalhei, e tinha vários benefícios naquela empresa. E o Jonatas foi até beneficiado, porque ele nasceu lá na Pan-Americano, um plano de saúde assim, bem chique. E a empresa, ela me favoreceu, eu glorifiquei a Deus. Então, que nós... esse é um ponto que eu quero compartilhar com vocês, com a igreja, nesta noite. É que nada foge do controle de Deus. Algumas vezes eu vou enfatizar esse tema para você memorizar bem. Outra situação foi, havia no meu coração, como de todos os jovens, o desejo de construir uma família. Esse é o desejo do meu coração. O mais difícil eu tinha arrumado, que era a noiva. Mas só que eu tinha que comprar a casa, tinha que comprar a geladeira, eu tinha que comprar todos os materiais para dentro de casa. E por muito tempo nós ficamos vivendo essa peleja, né? Nós só tínhamos um fogão e um estrado, e o restante nada. E uma luta tremenda, a gente batalhando, Sandra trabalhando, para nós conquistarmos e chegar o momento do nosso casamento. Mas uma coisa que estava no nosso coração é que nada foge do controle de Deus. Outra coisa que eu fiquei pensando a respeito desse assunto é a nossa família. Você, como servo de Deus, nós oramos pelos filhos, oramos pelo esposo, pela esposa, pelo primo, pelo tio. E na medida que nós vamos orando, parece que as coisas vão... eles estão se afastando mais ainda de Deus. E às vezes, existe um momento até que nós nos cansamos de orar, nós não insistimos na oração. Ontem nós fomos no culto na casa da irmã Ana. Eu estava meditando, Aninha, eu estava pensando em você, eu lembrei de você em casa. Ontem nós fomos lá no culto, ela fez um culto em ações de graça lá na casa dela. E no final nós passamos a palavra para ela. Ela estava contando a experiência dela. Qual era o propósito dela em oferecer a Deus aquele culto em ações de graça?